Ricardo gritou dentro da sala de audiências. Ela é mentalmente instável. Não tem capacidade para criar o próprio filho. Eu não pisquei. Não porque eu não sentisse nada, mas porque eu sabia que, se piscasse, talvez desmoronasse ali mesmo, diante de todo mundo. A sala ficou tomada por aquele silêncio duro, pesado, o silêncio de quem prende a respiração, esperando ver alguém cair. E eu não ia cair. O juiz inclinou o corpo para a frente. Não levantou a voz. Falou com uma calma fria, dessas que cortam mais do que grito. E naquele instante eu entendi. Aquele dia não era sobre quem gritava mais alto. Era sobre o que Ricardo ainda não sabia. Diga, senhor, o senhor realmente não sabe, não é? O advogado dele parou de mexer nos papéis. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Espera aí. O quê? Eu estava no Fórum Central de São Bernardo cedo demais. Mas não era ansiedade. Era estratégia. Eu queria ver o prédio acordar, sentir o ritmo do lugar, chegar antes dele. Sempre acreditei que coragem não é levantar a voz. Para mim, coragem sempre foi ficar de pé sem precisar provar nada. Eu tinha 39 anos, um cargo de liderança numa empresa de logística, uma rotina que não admitia improviso, e um filho de 8 anos, o Pedro, que eu amava com um cuidado silencioso, invisível para quem olha de fora. Preparar lanche, conferir mochila, marcar pediatra, responder mensagem da professora no grupo da escola, encaixar tudo entre reunião, trânsito e prazos. Vida normal, vida real, vida brasileira. Só que naquela manhã, a minha vida normal estava sentada numa cadeira de plástico no corredor do fórum, com os olhos ardendo de sono e medo. Pedro não entraria na sala. A assistente social já tinha explicado, com uma educação firme, que criança não precisava ouvir o pai chamar a mãe de doida. Mesmo assim, ele me seguiu até a porta. Segurou meu dedo com força, como se fosse a última coisa segura que ele ainda tinha. Mãe, o papai tá bravo com você. Eu me agachei ali mesmo. Gravata, toga, formalidade. Nada disso me interessava. O que me interessava era aquele rosto pequeno, tentando entender um ódio que não tinha nada a ver com ele. Não é com você, eu disse baixo. Nunca foi com você. E eu vou te proteger. Tá me ouvindo? Ele assentiu. Mas eu vi nos olhos dele que prometer não bastava. Criança não precisa de promessa, precisa de presença. Abracei Pedro um segundo a mais do que seria considerado normal em público. Depois me levantei. No corredor, Ricardo apareceu com a postura que sempre usava quando queria ser visto como vítima elegante. Camisa social clara, cabelo bem arrumado, um perfume forte demais para aquela hora da manhã. Ao lado dele, a mãe dele, minha ex-sogra, com aquele olhar de quem já tinha decidido que eu era culpada antes mesmo da primeira frase. Do outro lado, um advogado jovem, pasta preta, sapato brilhando, sorriso ensaiado. Ricardo fez questão de falar alto para todo mundo ouvir. Ela vai fingir calma, mas eu tenho laudo. A palavra caiu no corredor como uma moeda suja. Laudo? Eu não respondi. Respirei fundo e segui. A sala de audiência era menor do que parece na televisão. O ar-condicionado deixava tudo gelado. As paredes tinham uma cor neutra que dava vontade de desaparecer. A audiência era sobre guarda. E no Brasil, eu já sabia. A regra geral era guarda compartilhada. Eu nunca fui contra isso. Sempre quis que Pedro tivesse pai. O que eu nunca aceitei foi que meu filho virasse moeda de troca para um homem que precisava controlar alguém para não encarar o próprio caos. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Ele não era velho nem jovem. Tinha um rosto cansado, mas atento. Um tipo de pessoa que já viu mentira demais para se impressionar com lágrimas. E isso me interessou. O advogado de Ricardo começou com tudo. Não levou nem 30 segundos para lançar a frase como se fosse um golpe final. Excelência, a requerida apresenta instabilidade emocional severa. Temos um laudo psicológico recente que indica risco à criança.
Eu senti o sangue subir, mas não deixei chegar ao rosto. Foi como segurar uma porta por dentro, enquanto uma casa inteira empurrava do lado de fora. Ricardo completou, sem olhar para mim, olhando apenas para o juiz, como se eu fosse um objeto. Ela é mentalmente instável, não tem capacidade para criar o nosso filho. E então ele gritou mesmo, como se o volume pudesse transformar mentira em verdade. Eu ouvi alguém ao fundo murmurar um "meu Deus", quase inaudível. Meu estômago virou. Pensei em Pedro, sentado no corredor. Pensei em como uma frase dessas, repetida, vira um buraco na cabeça de uma criança. Por um segundo, eu quis levantar e dizer tudo. Jogar tudo na mesa, mostrar tudo o que eu tinha. Mas eu não estava ali para aliviar minha raiva. Eu estava ali para ganhar o que importava. Minha advogada, doutora Luciana, uma mulher de meia-idade, postura simples e voz firme, pousou a mão sobre o bloco de notas e me lançou um olhar rápido. Era o nosso código. Calma, deixa ele se expor. O juiz fez um gesto curto pedindo silêncio. Senhor, atenha-se a fatos. Esta audiência não é palco. Ricardo engoliu seco. O advogado dele tentou sorrir de novo, mas eu vi. Agora havia atenção. O juiz voltou o olhar para mim. A senhora ouviu a alegação, deseja se manifestar? Eu fiquei de pé. Não me apoiei na mesa. Não apertei as mãos. Deixei os braços soltos ao lado do corpo. Era detalhe. E detalhe também é arma. Eu quero, eu disse. Mas não do jeito que eles querem. O advogado de Ricardo soltou um riso curto, debochado, como se eu tivesse acabado de confirmar alguma coisa. Eu ignorei. Eu trabalho. Eu cuido do meu filho. Eu sempre cuidei. Falei com frases curtas, sem enfeite. Nunca coloquei meu filho em risco e não vou aceitar que ele seja usado para resolver problemas de adulto. O juiz fez uma anotação. O advogado de Ricardo levantou o laudo como se fosse um troféu. Excelência, o documento é claro. Foi emitido por profissional habilitado. A requerida apresenta comportamento controlado, o que é típico. Basta. O juiz cortou, sem elevar a voz. E naquele momento, pela primeira vez naquela manhã, eu senti um fio de esperança. Laudo particular não substitui perícia do juízo. Se há acusação grave, haverá avaliação independente e a criança não será exposta à disputa teatral. A mãe de Ricardo se mexeu na cadeira incomodada. Ricardo abriu a boca, mas fechou quando o juiz o olhou. Doutora Luciana se levantou. Excelência, requeremos desde já perícia psicológica do juízo. Defiro. E pedimos medida para impedir acusações públicas e pressão sobre a criança. Há registros recentes. O advogado de Ricardo apertou a caneta com força. Ele não esperava aquilo. Ele achava que o laudo particular bastava, que a mentira fosse mais rápida que o procedimento. O juiz voltou a olhar para mim. A senhora entende que perícia do juízo é procedimento sério? Está disposta a se submeter? Estou, respondi sem hesitar, porque não tenho nada a esconder. E eu não tinha. O que eu tinha era consistência. E consistência, no mundo real, quase sempre vence o teatro. Quando a audiência foi suspensa, eu não senti alívio. Senti cansaço, aquele tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma, de carregar algo pesado demais por tempo demais, sem poder largar. Ricardo saiu primeiro da sala, não olhou para trás, não perguntou por Pedro, não perguntou nada. A mãe dele passou por mim como se eu fosse invisível, mas invisível eu nunca fui. Eu só aprendi a não reagir a quem precisava da minha reação para se sentir forte. No corredor, Pedro estava sentado com as pernas balançando, chutando o ar. Quando me viu, levantou rápido demais, quase tropeçando. Mãe, acabou? Eu me agachei de novo, sempre naquele nível, olho no olho. Por hoje, sim. Ele respirou aliviado, como se aquela palavra carregasse um peso que ele ainda não sabia nomear. No estacionamento do fórum, o céu de São Bernardo estava cinza, pesado,
daquele jeito que parece que vai chover o dia inteiro e não chove nunca. Entrei no carro, liguei o motor, mas fiquei alguns segundos parada. Pedro mexia na mochila. Tirou um desenho amassado. Fiz na escola, disse, tentando soar casual. Era eu e ele, duas figuras de mãos dadas. Acima um sol grande demais. Sorri, mas senti o nó subir. Ficou lindo. Ele guardou o desenho com cuidado, como se fosse algo frágil. Mãe, o papai falou que você fica nervosa. Eu fechei os olhos por meio segundo. Era isso. Não era no tribunal. Não era no papel. Era ali, no banco de trás do carro. Todo adulto fica nervoso às vezes, respondi com calma. Mas isso não faz ninguém ser ruim. Ele falou que você grita. Eu respirei fundo antes de responder. Eu levanto a voz quando preciso ser ouvida. Mas eu nunca gritei com você. Pedro ficou em silêncio. Você tem medo de mim? Ele me olhou assustado. Não, respondeu rápido demais. Eu só fico confuso. Confusão é o terreno preferido de quem manipula. Chegamos em casa quase sem falar. Preparei almoço. Arroz, feijão, frango grelhado, rotina. Depois, deixei Pedro na casa da minha irmã para que eu pudesse voltar ao trabalho. O mundo não para porque você está sendo acusada de algo que não é. No escritório, a tela do computador piscava com prazos, planilhas e e-mails, mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu lembrava de quando tudo começou a mudar. Ricardo nunca foi violento no sentido clássico, nunca levantou a mão, nunca quebrou coisa. Ele fazia algo pior, controlava o dinheiro, mesmo quando eu ganhava o meu. Controlava os horários, controlava o tom das conversas. Você está exagerando, você está sensível demais. Você sempre entende tudo errado. Frases repetidas viram verdade na cabeça de quem ouve todo dia. Quando nos separamos, eu achei que o pior tinha passado. Engano meu. Ele não aceitava perder acesso, nem a mim, nem a narrativa. Foi aí que começaram as mensagens, sempre educadas demais para parecer ameaça. Você está bem? Só estou preocupado com o Pedro. Você anda estranha. Eu respondia pouco, objetiva, formal. Até que ele começou a mandar mensagens para a escola, depois para a pediatra, depois para conhecidos em comum. Sempre a mesma ideia. Mariana não está bem. O telefone vibrou em cima da mesa. Mensagem da doutora Luciana. Precisamos conversar. Hoje à tarde. É importante. Saí do trabalho mais cedo e fui direto ao escritório dela. Era uma sala simples, sem luxo, mas organizada. Luciana me ofereceu café. Ele vai tentar te provocar, disse sem rodeios. Fora do processo. Eu sei. Ele precisa que você reaja. Se você gritar, se perder o controle, ele ganha material. Eu não vou. Ela me olhou por alguns segundos, avaliando. Mariana, você guardou tudo? Tudo o quê? Mensagens, e-mails, áudios. Eu hesitei. Guardei o que achei importante. Luciana apoiou os cotovelos na mesa. Guarde tudo, até o que parece bobo. Foi então que lembrei. Uma semana antes da audiência, Ricardo tinha aparecido na escola sem avisar. A professora me ligou depois, preocupada. Ele disse que você estava passando por um momento difícil emocionalmente. Eu tinha achado invasivo, mas na correria não tinha ido atrás. Ele falou isso por escrito? Perguntei. A professora? Sim. Mandou mensagem no grupo privado. Luciana levantou a cabeça na hora. Você tem essa mensagem? Meu coração acelerou. Tenho. E mais alguém viu? A coordenadora. Luciana sorriu de canto. Isso muda a coisa. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, eu abri o celular e comecei a procurar tudo. Mensagem por mensagem. Áudio por áudio. Havia um padrão. Sempre que algo dava errado para Ricardo, surgia uma preocupação com a minha estabilidade. Sempre que eu colocava limite, vinha um comentário velado. Não era surto, era método. No meio da madrugada, encontrei algo que eu tinha esquecido completamente. Um e-mail antigo, do cartório.
Na época da separação, Ricardo tinha pedido para eu assinar um termo. Disse que era só para facilitar coisas do Pedro. Eu tinha assinado, confiando. Abri o anexo, li uma vez, depois outra. Meu estômago gelou. Não era o que ele dizia que era. Naquele instante, eu entendi por que ele estava tão confiante no fórum. Porque gritava. Ele achava que aquele papel estava esquecido. Fechei o celular devagar. Sentei na cama, no escuro, ouvindo a respiração tranquila do meu filho no quarto ao lado. Eu não estava instável. Eu estava sendo preparada. E pela primeira vez, desde o início de tudo, eu sabia exatamente por onde começar a virar o jogo. O e-mail do cartório ficou aberto na tela por vários minutos. Eu lia e relia as linhas como se, em algum momento, elas fossem mudar sozinhas. Mas não mudaram. A linguagem era técnica, fria, cheia de termos jurídicos que parecem neutros demais para esconder armadilhas. Na época da separação eu estava exausta, trabalhando em 2 turnos, tentando reorganizar a vida, protegendo Pedro de um clima que já estava insustentável. Ricardo tinha aparecido com aquele papel como quem oferece ajuda. É só para facilitar algumas decisões, caso eu precise resolver algo do Pedro quando você estiver ocupada. Foi isso que ele disse. O documento falava em autorização ampla para representação, algo comum entre pais separados, mas havia um parágrafo específico, perdido no meio do texto que eu não tinha percebido. Autorizava Ricardo a representar terceiros perante instituições, inclusive de saúde e educação, sem necessidade de aviso prévio. Sozinha, aquela cláusula parecia inofensiva. Na prática, era um passe livre. Na manhã seguinte, fui direto ao cartório. O prédio antigo tinha aquele cheiro de papel velho e café requentado. Peguei senha. Esperei. Quando fui atendida, expliquei que queria uma cópia integral do termo e o histórico de solicitações feitas com base nele. A atendente digitou por alguns segundos, franziu a testa e voltou a olhar para a tela. A senhora quer tudo mesmo? Quero. Ela imprimiu várias páginas, colocou um carimbo em cada uma, empilhou tudo com cuidado. Aqui estão os registros de uso do termo. Minhas mãos começaram a suar. Ali estavam datas, protocolos, instituições, clínica psicológica, escola, plano de saúde. Eu nunca tinha sido informada. Agradeci, saí e sentei num banco do lado de fora. O sol batia forte no concreto, mas eu sentia frio. Ricardo tinha usado aquele documento para construir uma narrativa. Não era impulso, não era preocupação genuína, era planejamento. No caminho de volta, liguei para a doutora Luciana. Ele usou o termo, eu disse sem rodeios, várias vezes, sem me avisar. Do outro lado da linha, silêncio. Luciana, isso é grave, ela respondeu por fim. Muito mais do que ele imagina. No escritório dela, espalhamos os papéis sobre a mesa. Ela analisava cada página com atenção cirúrgica. Mariana, isso aqui não prova instabilidade sua. Prova invasão de limites. Mas ele conseguiu laudo particular. Ela me interrompeu. E baseado em informações fornecidas por ele. Luciana apontou para uma data específica. Olha isso. 3 dias depois de você negar que ele buscasse o Pedro fora do horário. Eu me lembrava. Tínhamos discutido por mensagem. Ele foi à clínica logo depois. Exato. Ele cria o conflito, provoca a reação, registra a versão dele e chama de prova. Meu celular vibrou. Mensagem de Ricardo. Você não deveria se estressar tanto. Isso só confirma o que eu disse. Li e não respondi. Ele está tentando te tirar do eixo, Luciana disse. Não caia. Naquela mesma semana, recebi um e-mail da escola. Assunto: reunião urgente. Comportamento do responsável. O texto era educado, mas tenso. Ricardo tinha ido novamente à Escola Municipal Monte Verde. Dessa vez, levou uma cópia do laudo particular.
Falou com a coordenadora. Sugeriu acompanhamento especial para Pedro por causa de instabilidade materna. Eu fui chamada. Na sala da coordenação, a mulher me olhava com cuidado excessivo, como quem pisa em vidro. Mariana, queremos o melhor para o Pedro. Eu também. O pai demonstrou preocupação. Ele demonstrou controle. Respondi, mantendo a voz firme. Tirei da bolsa as cópias do cartório. Coloquei sobre a mesa. Isso aqui explica por que ele consegue fazer isso sem me avisar. E isso aqui, apontei para as datas, mostra o padrão. A coordenadora leu em silêncio. Ele nunca mencionou isso. Claro que não. Ela suspirou. Precisamos encaminhar isso para o conselho escolar. Façam, mas tudo por escrito. Saí da escola com as pernas bambas, mas a cabeça clara. Ricardo não esperava resistência organizada. Ele contava com medo, com cansaço, com culpa. À noite, Pedro me perguntou, Mãe, você vai brigar com o papai? Não, respondi. Vou te proteger. Ele pareceu aliviado. No dia seguinte, Luciana me ligou cedo. Conseguimos algo. O quê? O psicólogo que assinou o laudo não avaliou você. Só ouviu a versão do pai. Meu coração acelerou. Isso importa? Importa muito. E mais, ele não é credenciado pelo tribunal. Pela primeira vez, eu sorri de verdade em dias. E agora? Agora nós vamos mostrar que isso não é sobre sua mente, é sobre o controle dele. Desliguei o telefone e fiquei alguns segundos parada, olhando pela janela. Eu não era perfeita. Nunca fui. Mas eu era estável o suficiente para reconhecer quando alguém estava tentando me desmontar peça por peça, e ele tinha cometido o erro clássico de quem se acha mais inteligente do que é, deixar rastro demais. A ligação da escola veio numa sexta-feira de manhã, o tipo de ligação que não deixa margem para adiamento. Precisamos que a senhora venha hoje, disse a secretária, com a voz controlada demais para ser neutra. Eu já sabia o que me esperava. Peguei o carro e dirigi até a Escola Municipal Monte Verde com o estômago apertado, mas a cabeça firme. Não era medo, era foco. Na entrada, vi o carro de Ricardo estacionado. Meu corpo reagiu antes da mente, o coração acelerou, mas eu respirei fundo. Não era mais surpresa, era padrão. A reunião aconteceu na sala da coordenação. Estavam presentes a coordenadora, a orientadora pedagógica, uma representante do conselho escolar e Ricardo. Ele estava sentado de lado, braços cruzados, expressão de preocupação ensaiada. Quando me viu, suspirou como quem carrega um fardo. Mariana, eu só quero ajudar, começou antes mesmo que alguém pedisse. Eu sentei, coloquei minha bolsa no chão. Não disse nada. A coordenadora iniciou a conversa. Recebemos documentos e relatos preocupantes. Precisamos esclarecer algumas coisas. Ricardo se adiantou. Eu estou muito preocupado com o estado emocional dela. O Pedro percebe tudo. Olhei diretamente para a coordenadora. Posso responder depois que ele terminar? Houve um pequeno silêncio. Ela assentiu. Ricardo continuou. Ela oscila muito. Às vezes é calma, às vezes explode. Isso confunde a criança. Eu mantive a postura. Não me interrompi. Deixei ele se expor. Quando ele terminou, a orientadora me olhou. Mariana, eu tirei da bolsa um envelope pardo. Coloquei sobre a mesa. Aqui estão os registros do cartório mostrando como o Ricardo tem usado um termo antigo para agir sem me informar. Abri o envelope com calma. Distribuí as cópias. Aqui estão as datas das visitas às clínicas. Aqui, as idas à escola. Aqui, os contatos feitos sem meu conhecimento. Ricardo se mexeu na cadeira. Isso é distorcido. Não, respondi sem elevar a voz. Isso é documentado. A representante do conselho escolar começou a ler com atenção. Senhor Ricardo, o senhor não informou à escola que essas ações não tinham ciência da mãe. Ele abriu a boca, fechou, tornou a abrir. Eu achei que estava no meu direito. Direito não é autorização irrestrita, respondi.
principalmente quando envolve acusações graves. O clima na sala mudou. A coordenadora respirou fundo. Precisamos suspender qualquer intervenção baseada em laudo particular até a perícia judicial. Ricardo franziu a testa. Mas isso pode prejudicar o Pedro. O que prejudica o Pedro? Respondi pela primeira vez, olhando diretamente para ele. É usar o nome dele para atacar a mãe. O silêncio foi pesado. A orientadora pigarreou. Vamos encaminhar esse caso ao Conselho Tutelar para avaliação do contexto familiar. Ricardo se levantou abruptamente. Isso é exagero. Não, disse a representante do conselho. É procedimento. Eu observei o rosto dele mudar. A segurança começou a rachar. No corredor, enquanto eu assinava alguns documentos, ele se aproximou. Você está indo longe demais. Não, respondi. Você foi. Ele abaixou a voz. Você sabe que isso pode virar contra você. Olhei para ele com calma. Eu sei exatamente o que pode virar contra mim. Por isso estou fazendo tudo às claras. Ele se afastou sem responder. Quando cheguei em casa, Pedro estava no sofá, fazendo tarefa. Mãe, a professora me perguntou se eu estava bem. E o que você respondeu? Que sim, porque eu tô. Sentei ao lado dele, passei a mão no cabelo. Se alguém te perguntar algo que te deixe desconfortável, você me conta. Sempre. Ele assentiu. Naquela noite, recebi uma notificação oficial. O Conselho Tutelar havia sido acionado. Haveria visita domiciliar. Não senti medo. Senti alívio. Quem vive às claras não teme luz. No dia seguinte, Luciana me ligou. Ele tentou barrar o encaminhamento. Conseguiu? Não, e isso deixou tudo registrado. Eu fechei os olhos por um instante. Cada movimento dele agora deixava rastro. Cada tentativa de controle virava prova. Ricardo tinha passado anos jogando no escuro. Agora estava sob holofote. E o mais curioso, quanto mais ele tentava parecer preocupado, mais ficava claro o que realmente estava em jogo. A visita do Conselho Tutelar foi marcada para uma terça-feira à tarde. Nenhuma antecedência longa, nenhuma cerimônia. A assistente social avisou por telefone. É um procedimento padrão. Não precisa se preocupar. Eu agradeci, mas sabia que preocupação não se desliga por comando. Passei a manhã organizando a casa, não por medo, mas por hábito. Cama feita, louça guardada, brinquedos no lugar. Tudo simples, tudo vivido. Pedro chegou da escola com a mochila pesada e o rosto cansado. Vai ter visita hoje, eu disse. Pessoas que querem saber se está tudo bem. Ele me olhou com curiosidade. Tipo médico? Quase isso. Eles cuidam de crianças. Ele deu de ombros e foi fazer o dever. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Eram 2 mulheres. Uma assistente social e uma psicóloga. Postura firme, mas olhar atento. Sentamos à mesa da cozinha. Nada de sala arrumada demais. Nada de encenação. Mariana, vamos conversar um pouco com você e depois com o Pedro, tudo bem? Claro. As perguntas foram diretas. Rotina, horários, responsabilidades. Quem acorda o Pedro? Quem acompanha tarefas? Quem leva ao médico? Eu respondia com fatos, sem discurso. Depois pediram para falar com Pedro sozinho. Eu senti o peito apertar, mas consenti. Eles foram para o quarto dele. A porta ficou entreaberta. Não dava para ouvir tudo, mas dava para ouvir o tom. Calmo, respeitoso. Quando saíram, Pedro veio direto até mim. Mãe, elas perguntaram se você grita comigo. Meu corpo inteiro congelou por dentro. E o que você disse? Ele me olhou sério. Que você só fica brava quando eu faço coisa errada. Igual todo mundo. Respirei fundo. As 2 mulheres trocaram um olhar rápido. Pedro parece seguro, disse a psicóloga. Expressivo para a idade. Ele é um bom menino, respondi. E parece muito ligado à senhora.
Depois perguntaram sobre Ricardo. Ele vê o pai com frequência? Sim, respondi. Conforme combinado judicialmente. Ele fala algo quando volta? Eu hesitei. Às vezes volta confuso, faz perguntas que não são de criança. A assistente social anotou. Como quais? Se eu estou doente, se eu tomo remédio escondido, se eu vou sumir. As duas levantaram os olhos ao mesmo tempo. Quem fala isso para ele? Eu não sei, respondi, mas eu nunca falei. A visita durou quase 2 horas. Antes de sair, a assistente social foi clara. Vamos elaborar um relatório. Pelo que vimos hoje, não há indícios de negligência ou instabilidade materna. Senti um peso sair dos ombros. Obrigada. Ainda teremos que ouvir o pai, ela completou. Mas qualquer tentativa de influência indevida será registrada. Assim que fecharam o portão, sentei no sofá e deixei o silêncio tomar conta. Pedro sentou ao meu lado. Mãe, eu falei certo? Segurei o rosto dele com as 2 mãos. Falou a verdade. E isso é sempre o certo. Naquela noite, recebi uma mensagem de Ricardo. Soube que o conselho foi aí. Isso está saindo do controle. Eu li e não respondi. No dia seguinte, Luciana me ligou cedo. O relatório preliminar é favorável a você. Preliminar? Sim, mas já desmonta a tese dele. E ele? Luciana respirou fundo. Ele ficou nervoso na oitiva, contradições, tentou conduzir respostas. Fechei os olhos. Isso é ruim para ele, né? Muito. À tarde, Ricardo apareceu sem avisar para buscar Pedro. O rosto tenso, o sorriso forçado. Você está exagerando, disse baixo para mim. Isso não precisava. Precisava, respondi. Para o Pedro. Ele se abaixou para falar com o filho. Sua mãe anda estranha, né? Antes que eu dissesse qualquer coisa, Pedro respondeu. Não, ela cuida de mim. Ricardo congelou por um segundo. Depois se levantou rápido demais. Naquele instante, eu soube. A narrativa dele tinha começado a ruir não por causa de juiz, laudo ou advogado, mas porque uma criança disse a verdade sem medo. E isso é algo que nenhum controle consegue silenciar. Depois da visita do conselho tutelar, Ricardo mudou de postura. Não ficou mais agressivo. Ficou apressado. Começou a ligar com mais frequência, a mandar mensagens longas, cheias de justificativas. Eu só quero o bem do Pedro. Você está entendendo tudo errado. Isso pode prejudicar nosso filho. Eu respondia apenas o necessário, sempre por escrito, sempre com educação. Luciana tinha sido clara. Agora, cada palavra conta. O relatório do Conselho Tutelar chegou oficialmente 1 semana depois. Não era longo, não precisava ser. Constava ali, de forma objetiva, que não havia indícios de risco ou instabilidade materna. Havia, no entanto, registro de falas inadequadas dirigidas à criança, vindas do pai. Quando li essa parte, senti o estômago revirar, não por surpresa, mas por confirmação. Luciana me chamou ao escritório no mesmo dia. Ele pediu cópia integral do relatório, disse ela, e contestou. Com base em quê? Em nada concreto, só alegações. Ela deslizou outro papel pela mesa. Isso aqui é a transcrição da oitiva dele. Li com atenção. Em um momento, Ricardo dizia que quase não falava comigo. Em outro, que tentava me orientar com frequência. Alegava preocupação extrema. Mas não sabia dizer a rotina básica do próprio filho. Qual o horário da medicação? Qual o nome da professora? Respostas vagas, contraditórias. Ele se perdeu na própria narrativa, Luciana comentou. Quando a história é construída, ela cai com perguntas simples. Naquela tarde, recebi um e-mail da escola. Assunto: registro formal de ocorrência. O texto informava que Ricardo havia tentado retirar Pedro fora do horário autorizado, alegando emergência emocional da mãe. A escola recusou. Houve insistência. Houve discussão.
Tudo registrado. Mostrei o e-mail a Luciana. Isso é sério, ela disse. Demonstra tentativa de burlar regras usando acusação. E agora? Agora nós organizamos tudo cronologicamente, sem emoção, só fatos. Nos dias seguintes, minha vida virou uma linha do tempo. Mensagens, e-mails, relatórios, datas. Cada tentativa de controle dele se transformava em documento. Enquanto isso, Ricardo começou a falhar no que mais importava. Atrasou pensão. Desmarcou visitas em cima da hora. Parou de comparecer às reuniões escolares. Pedro percebeu. O papai não vem mais? Às vezes, adultos erram, eu respondia. Mas isso não tem nada a ver com você. Por dentro doía, porque eu sempre quis que meu filho tivesse pai presente, mas não a qualquer custo. Uma noite, recebi uma ligação inesperada, número desconhecido. Mariana, aqui é a psicóloga que atendeu o Ricardo. Meu coração disparou. Ah, sim. Estou ligando apenas para esclarecer que o laudo apresentado não se baseou em avaliação sua e que informei isso ao juízo. Fechei os olhos. Obrigada. Fiz o que era ético. Desliguei e fiquei alguns minutos em silêncio. Não senti vitória. Senti justiça começando a se alinhar. Luciana me ligou logo depois. Isso muda o jogo. Quando é a audiência? 2 semanas. 2 semanas para tudo se definir. Na véspera, Ricardo mandou uma última mensagem. Ainda dá tempo de resolver isso sem juiz. Eu respondi pela primeira vez em dias. Sempre estive aberta ao diálogo, nunca à mentira. No quarto, Pedro dormia tranquilo. Eu sentei na beira da cama e observei aquele rosto sereno. Não era sobre ganhar, era sobre parar de perder, e eu estava pronta. O dia da audiência amanheceu claro demais para o peso que eu carregava por dentro. Não chovia, não ventava. Era um dia comum demais para algo tão definitivo. Cheguei ao Fórum Central de São Bernardo com antecedência. Não por nervosismo, mas por necessidade de silêncio. Sentei no banco do corredor e observei as pessoas passando, histórias cruzadas, conflitos que ninguém vê. Ricardo chegou alguns minutos depois. Dessa vez, sem a mãe, sem o advogado confiante. O olhar estava inquieto. A postura tensa. Quando fomos chamados, entramos na sala quase ao mesmo tempo. O juiz era o mesmo da primeira audiência. O rosto atento, a expressão neutra. Ele começou direto. Estamos aqui para avaliar acusações graves feitas contra a mãe da criança. Quero objetividade. O advogado de Ricardo levantou-se. Excelência, reiteramos a preocupação com a saúde emocional da genitora. Luciana se manteve sentada, esperando. O juiz fez um gesto. Antes disso, vamos analisar os documentos. Chamou um por um. Relatório do Conselho Tutelar, registros da escola, transcrição da oitiva. Cada folha parecia pesar mais do que papel. O juiz leu em silêncio por alguns minutos. O tempo se alongou. Ricardo mexia as mãos. O pé batia no chão. Senhor Ricardo, disse o juiz, por fim, o senhor afirma que a mãe é instável. Com base em quê? No comportamento dela. Especifique. Ricardo hesitou. Ela se altera. Em que situações? Discussões. Discussões com o senhor? Ele engoliu seco. Às vezes. O juiz inclinou o corpo para a frente. O senhor entende que conflito conjugal não é diagnóstico? Silêncio. Luciana levantou-se. Excelência, gostaríamos de esclarecer a origem do laudo apresentado. Prossiga. O documento foi emitido sem avaliação da mãe e com base exclusiva em relatos do pai. A própria profissional informou isso ao juízo. O juiz levantou os olhos. Confere, senhor Ricardo. Eu achei que era suficiente. Não é. O advogado dele tentou intervir. Excelência, ainda há a preocupação com a criança. Que criança? O juiz cortou. Aqui apresenta bom rendimento escolar, vínculo afetivo seguro e relato espontâneo positivo sobre a mãe. Ricardo abaixou a cabeça.
O juiz continuou. O conselho tutelar aponta tentativa de influência indevida. A escola registra insistência baseada em acusações não comprovadas. Virou-se para mim. Senhora Mariana, deseja dizer algo? Eu me levantei. Não tremi, não chorei. Eu nunca tentei afastar meu filho do pai, disse. Só tentei impedir que ele fosse usado como arma. O juiz assentiu lentamente. Ricardo se levantou de repente. Ela está me provocando. Sempre fez isso. O juiz bateu levemente a caneta na mesa. Senhor, controle-se. Ricardo respirava rápido. Eu só quis ajudar. Luciana falou pela última vez. A ajuda não pode violar limites nem criar falsas narrativas. O juiz fechou a pasta. A decisão será proferida por escrito. Saí da sala sem saber o resultado. Mas sabia algo mais importante. A verdade tinha sido dita, em voz alta, registrada. No corredor, Ricardo tentou falar comigo. De Mariana, espera. Eu parei. O que você quer? Ele parecia menor. Eu não quis que chegasse a isso, mas chegou. Ele abaixou a cabeça. Eu perdi o controle. Não, respondi. Você tentou mantê-lo. Fui embora. Naquele dia, não houve comemoração. Houve silêncio. Mas era um silêncio diferente, não era vazio. Era o tipo de silêncio que vem depois da verdade. A decisão não saiu no mesmo dia, nem no seguinte. Foram 10 dias de espera, de rotina forçada, de tentar manter a vida normal enquanto tudo parecia suspenso no ar. Eu acordava, preparava o café, levava Pedro à escola, ia trabalhar, voltava. Por fora, tudo igual. Por dentro, cada dia parecia mais longo. Pedro não perguntava, sentia, ficava mais quieto, mais atento aos meus gestos. Mãe, você tá bem? Tô, filho. Era verdade. Eu estava cansada, mas inteira. No 10º dia, o e-mail chegou no meio da tarde. Assunto, decisão, processo de guarda. Meu coração acelerou, mas minhas mãos não tremeram. Abri. O texto era técnico, frio, preciso, mas cada linha parecia respirar alívio. O juiz reconhecia que não havia qualquer comprovação de instabilidade materna, que as acusações feitas por Ricardo eram infundadas e baseadas em interpretações pessoais. Havia algo mais. O magistrado apontava uso indevido de documentos, tentativa de manipulação de terceiros e exposição emocional da criança. Li essa parte 2 vezes. A guarda permanecia compartilhada, mas com residência fixa com a mãe. E havia uma determinação clara. Fica vedada qualquer conduta do genitor que envolva a criança em conflitos ou acusações contra a mãe. Mais abaixo, outra frase. Qualquer descumprimento poderá ensejar revisão do regime de guarda. Fechei o notebook e fiquei alguns minutos em silêncio. Não chorei, não sorri. Respirei. À noite, Luciana me ligou. Foi uma decisão muito bem fundamentada. Eu li. Ele vai sentir. Eu não queria que fosse assim. Eu sei, ela respondeu. Mas foi ele quem escolheu o caminho. Ricardo tentou me ligar naquela noite, 2 vezes. Não atendi. No dia seguinte, ele apareceu no horário combinado para buscar Pedro. Estava diferente, sem arrogância, sem discurso. Ele pode ir? Perguntou seco. Pode. Pedro foi até a porta. Pai, você falou coisa errada da mamãe? Ricardo congelou. Eu me preocupei demais. Pedro olhou para ele por alguns segundos. Ela cuida de mim. Ricardo assentiu, sem resposta. Quando o carro saiu, sentei no sofá e fechei os olhos. A justiça não tinha gritado, não tinha humilhado ninguém, só tinha colocado cada coisa no seu lugar. Na semana seguinte, a escola me chamou. Queremos alinhar qualquer contato futuro com ambos os responsáveis, disse a coordenadora, mas sempre com transparência. É tudo o que eu sempre quis. O Conselho Tutelar encerrou o acompanhamento com relatório final favorável. Aos poucos, o telefone parou de vibrar. As mensagens cessaram.
O controle perdeu espaço. Ricardo não tinha perdido o filho. Tinha perdido o poder de usar o filho, e isso fez toda a diferença. Naquela noite, Pedro se aninhou no sofá comigo. Mãe, agora vai ficar tudo bem? Abracei forte. Vai, porque agora a verdade apareceu. Ele sorriu, um sorriso leve. E eu entendi que vencer, às vezes, é só conseguir respirar de novo. O tempo não apaga tudo, mas ele organiza. Meses se passaram desde a decisão. Não houve grandes anúncios, nem reconciliações forçadas. Houve rotina. Pedro cresceu um pouco. Ficou mais confiante. Passou a dormir melhor. Eu também. Ricardo cumpriu o que foi determinado. Não por transformação repentina, mas por limite. As visitas aconteceram nos dias combinados, sem comentários atravessados, sem mensagens fora de contexto. Às vezes o silêncio ensina mais do que qualquer discurso. Eu voltei a rir sem culpa, a trabalhar sem peso no peito, a respirar sem vigilância. Um dia, Pedro chegou da escola com um trabalho na mão. Era um desenho. Eu e ele, de novo de mãos dadas. Mas, dessa vez, havia algo diferente. Ele tinha desenhado uma casa grande, porta aberta, janelas claras. Essa é a nossa casa, ele disse, onde ninguém briga. Engoli o choro. É uma casa forte, respondi. É porque você é forte. Não era verdade no sentido que ele pensava. Eu não fui forte o tempo todo. Eu tive medo, duvidava de mim mesma. Cansei. Mas aprendi algo que ninguém ensina. Ser forte não é gritar mais alto, é permanecer inteira quando tentam te quebrar. Ricardo nunca pediu desculpas, talvez nunca peça. E tudo bem, nem toda história termina com redenção. Algumas terminam com clareza. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma mulher acusada. Vejo uma mãe que colocou limites. Não ganhei tudo, ganhei o essencial. Meu filho cresceu sabendo que verdade não precisa de teatro, que cuidado não é controle, que amor não machuca. E eu sigo, não perfeita, não invencível, mas consciente. Porque no fim, não foi sobre provar que eu estava certa, foi sobre proteger quem nunca deveria ter sido colocado no meio da guerra. E isso ninguém tira.